Louvado seja Deus. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Quem trouxe sua Bíblia? Quem não trouxe é só me ouvir aqui, que eu vou ler para você. Capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e amanhã o dia segundo. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Eu quero falar um pouquinho sobre, antes de entrar no assunto, sobre Bíblia e ciência, um pouquinho das duas coisas, porque falar de Bíblia para vocês é fácil, porque todos nós, em quantidades maiores ou menores, nós temos fé, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre Bíblia, esse livro. Aqui contém 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ela tem 40 autores diferentes. Foi escrita em 3 continentes diferentes, em um período de 1600 anos. E tudo se encaixa. Notaram bem? Em um período de 1600 anos. É longo. E tudo se encaixa perfeitamente, bonitinho, sem discrepância. O primeiro livro da Bíblia é o livro que nós lemos, é o livro de Gênesis. O último livro da Bíblia é Apocalipse. É o último livro da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, no capítulo 1 fala sobre a criação do céu e da terra. No capítulo de número 2, fala sobre a árvore da vida. Vamos prestar atenção. Em Apocalipse, no capítulo 21, são os 2 últimos do livro. Capítulo 21 fala sobre a criação de novos céus e nova terra. No capítulo 22, fala sobre a árvore da vida. Em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, ainda não tem pecado no mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, acabou o pecado no mundo. E aí, se isso aqui fosse um jogo de xadrez, sabe o que eu diria? Checkmate. A Bíblia é a inerrante, inefável, é a poderosa palavra de Deus. Se você pegar um livro de biologia de 30 anos atrás, preste minha atenção, e fizer uma prova com ele nos dias de hoje, você com certeza vai ser reprovado. Mas a Bíblia, o primeiro livro, foi escrito há quase 3.500 anos atrás. O último livro foi escrito há quase 2.000 anos.
e é a inerrante, a inefável e é a poderosa palavra de Deus nos dias de hoje e vai ser até o fim dos tempos. Essa é a palavra de Deus. Não é possível provar que Deus criou o universo e todas as coisas lendo a Bíblia. Não é possível provar, porque isso é uma questão de fé. Mas é possível provar que o universo e todas as coisas foram criadas. Isso é possível. Como? Pela ciência que observa as leis da natureza. Algumas das leis da natureza, algumas delas. Macaco só pode dar macaco, cachorro só pode dar cachorro, gato só pode dar gato. Um átomo não pode ser visto. Se um átomo não pode ser visto, aquilo que eu estou vendo não é feito do que se vê nem do que é aparente. Verdade científica da Bíblia, de Hebreus capítulo 11, onde diz lá: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que o visível não é feito do que se vê e nem do que é aparente. Toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia devidamente explicada não entra em contradição. Existem muitas verdades científicas na Bíblia, muitas delas, porque a ciência é de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam. A ciência não é do homem, e muito menos do inimigo. Muito menos. A ciência é de Deus para o homem, e os frutos da ciência, bem colocado, é do homem para Deus. Daniel 2,21 diz assim: ele muda os tempos, ele muda as horas, ele remove reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio, ele dá ciência aos entendidos. É ele que dá a ciência. Ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Quando Paulo vai dar uma recomendação lá, na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do versículo 20, quando ele está dando recomendações, ele diz uma coisa importantíssima. Porque tem gente que pode falar: mas isso foi uma afirmaçãozinha de Daniel, só uma coisa que Daniel disse. Não. Olha o que ele fala: cuidado com a falsamente chamada ciência. Se existe nota de 100 falsa, é porque tem nota de 100 verdadeira. Se existe nota de 50 falsa, é porque existe nota de 50 verdadeira. Se existe nota de 20 falsa, é porque existe nota de 20 verdadeira. Se existe falsamente chamada ciência, é porque tem a ciência verdadeira. Amém. Simples. Uma coisa não existe sem a outra. O que é a ciência? Ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados e adquirido via observação. Ciência é um corpo de conhecimento sistematizado e adquirido via observação. É quando você observa as coisas. Eu acabei de citar agora: aquilo que se vê não é feito do que se vê nem do que é aparente. É por isso que o salmista, no Salmo 119, no versículo de número 18, diz uma coisa importante. Ele fala assim: ó, tire a venda que está nos meus olhos, ó Deus, para que eu possa enxergar as maravilhas da tua criação. O crente tem que ser observador. Um dia perguntaram para mim assim: pastor José, como é que pode o povo de Israel ter visto tanto milagre, tanto acontecimento? Se fosse eu nos dias de hoje, se fosse eu teria, não, eu teria feito isso, de jeito nenhum. Falei: nós fazemos pior hoje. Porque eles só fizeram uma coisa, deixaram de observar. Porque ver é uma coisa, observar é outra. Como assim? Falei: você observou o sol hoje? Aquela árvore que tem do lado da sua casa? Por um acaso, algum dia você observou as estrelas? Porque observar não é passar e ver. Observar é você analisar, inferir. É absorver aquilo. É ver que aquilo não está por acaso ali. É você prestar atenção. É você tentar levar para você a essência daquilo que existe e que não está ali por acaso. É por isso que Paulo fala aos Romanos algo sobre Deus. Você quer saber algo sobre Deus? Você quer entender algumas coisas sobre Deus? Você quer saber qual é a grandeza de Deus? Ele fala assim, ó, Romanos 1,20: os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder
poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Em outras palavras, ele está dizendo: observem a criação, que você vai entender o quão poderoso é o Criador. Amém. Graças a Deus por isso. Vamos observar um pouquinho a criação. Eu e você, nós vamos observar, até porque para ficar registrado. O nosso planeta, ele possui, presta bem atenção, 7 mares. Isso é para nós observarmos, entender o quão grande é aquilo que foi feito para nós. 7 mares o nosso planeta possui, 3 oceanos, 6 continentes, 510 milhões de quilômetros quadrados de terra. O nosso planeta. Aí você fala assim: puxa, como o nosso planeta é grande. Olha, o nosso sistema solar, ele tem 9 planetas. Diminuíram para 8, mas eu vou manter os 9, porque eles só desclassificaram um. Mas para você entender os números que eu quero passar: é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que eles tiraram, mas vão incluí-lo. Se você pega todos esses planetas, menos Júpiter, todos eles, 2,5 vezes juntos, para dar massa de Júpiter. Aí você fala assim: puxa vida, como Júpiter é grande. Se você pegar Júpiter e colocar perto do Sol, é como chegar a cabeça do prego perto da roda de um carro. Aí você fala assim: puxa vida, como o Sol é grande. Nós estamos observando o que Deus criou. Vamos viajar comigo aí. Aí você vai para a nossa galáxia, a nossa Via Láctea. Tem milhares de estrelas, bilhões de planetas. Segundo a ciência, a estrela mais próxima está a 4,5 anos-luz de distância daqui. E se você chegar lá, você ainda não saiu do quintal da sua casa. Isso foi Deus que criou. E aí você fala assim: puxa vida, como a nossa galáxia é grande, como o universo é grande. Não, eu estou falando da nossa. Segundo a ciência, em um universo observável, onde eles conseguiram ver, existem aproximadamente 15 galáxias para cada ser humano no planeta. É muito grande. Aí você fala assim: puxa vida, o universo é infinito. Não, não é infinito. Segundo a ciência, o universo tem um fim. Segundo a ciência, o universo tem um fim. E segundo a ciência, o diâmetro do universo é de 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. E aí eu estou falando de 93 bilhões de anos-luz. Vamos voltar para o nosso planeta? Só para você ter uma ideia, porque senão os números começam a ficar complicados. A aceleração da gravidade do nosso planeta é de 9,8. Grave bem esse número, para você entender. Depois eu vou explicar algumas coisas. A aceleração da gravidade do nosso planeta é de 9,8. Ele tem um diâmetro de aproximadamente 13 mil quilômetros. O diâmetro do nosso planeta é de aproximadamente 13 mil quilômetros. Só para você ter uma ideia, os cientistas perfuraram o nosso planeta até 14 quilômetros mais ou menos de profundidade. Isso significa que eles atravessaram a pele do planeta. Só para você ter uma ideia. Somente a pele do planeta atravessou. A distância que ele está do Sol é de 150 milhões de quilômetros. A rotação dele é de 23 horas. Aquela rotação que ele faz do dia, 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. Isso são dados aproximados. Ele gira em torno do Sol há 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Todo mundo sabe que o ano tem 365 dias. Aonde ficam então as 6 horas? Você soma 4 vezes: 6, 12, 18 e 24. Então você tem um dia a mais no mês de fevereiro a cada 4 anos. Se alguém
sabe disso, eu estou lembrando. Se alguém não sabe disso, eu estou informando. Por esse motivo, tem um dia mais a cada 4 anos. A nossa Terra, o nosso planeta, tem uma lua, que é um satélite que a comunidade científica chama de lua, e a Bíblia também. A lua, a aceleração da gravidade da lua é de 1,6. Agora presta atenção. A da Terra é de 9,8. Da lua, 1,6. Da Terra, 9,8. O que significa? Se aqui na Terra você tem algum problema com o seu peso, você de repente come um pouquinho, vai lá na balança, está pesando 70 quilos. Aí descuidou mais um pouco, 90 quilos. Descuida mais um pouco, 110 quilos. Descuida mais um pouquinho, 120. É só você mudar para a Lua. Na Lua, com a gravidade a 1,6, você pesa 1/5, mais ou menos, desse peso. 1/5 é equivalente a 24 quilos. Tá bom? Tá? Se você pesa 120 e vai para 24 quilos, a sua massa não mudou, mas o seu peso está resolvido. A Lua, agora preste bem atenção, dá uma volta ao redor do seu próprio eixo a cada 27 dias, 7 horas, 42 minutos e alguns segundos. A Lua dá uma volta ao redor do seu próprio eixo a cada 27 dias, 7 horas, 42 minutos e 30 segundos. A Lua dá uma volta ao redor do planeta Terra a cada 27 dias, 7 horas, 42 minutos e 30 segundos. Igualzinho. Aí você diz assim, por que isso? Não sei. Eu só sei que isso causa uma coisa. Fizeram até o filme lá dos Transformers, o lado oculto da Lua. Porque existe para nós, de fato, o lado oculto da Lua. Todas as vezes que a Lua está cheia, você só vê um lado. Você pode fotografar, é sempre o mesmo lado. Por causa dessa coincidência, a rotação em torno do próprio eixo, com a rotação em volta do planeta, ser de 27 dias, 7 horas, 42 minutos e 30 segundos. Por ser igual, você sempre vê um lado só da Lua. Por quê? O nosso Sol, percebe que eu estou falando aqui da gente, ok? O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, magnitude 4,7. O diâmetro do Sol é de 1.400.000 quilômetros. Caberiam dentro do Sol mais ou menos 1.300.000 Terra, 1.300.000 planetas Terra como o nosso. A temperatura da superfície do Sol, onde você consegue delinear ali, é de 5.500 graus Celsius. Ele consome aproximadamente 4 milhões de toneladas de matéria e energia por segundo. O nosso planetinha possui 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas. O nosso planeta. E nenhum outro no sistema solar, e não encontraram nenhum outro em lugar nenhum. Uma lição de casa para todos nós aqui. Ó. O que aconteceria, só para você pensar, o que aconteceria se o Sol estivesse um pouco mais próximo da Terra? O que aconteceria se ele estivesse um pouco mais longe? O que aconteceria se a Terra girasse um pouco mais devagar? O que aconteceria se ela girasse um pouco mais rápido? O que aconteceria se a Lua girasse ao redor do planeta Terra, já que ela influencia nas marés, um pouco mais rápido? O que aconteceria se ela girasse mais devagar ainda? O que aconteceria se ela estivesse mais próxima da Terra? O que aconteceria se ela estivesse mais distante? Deus fez tudo completo, perfeito e acabado. Em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo organizado e a seu tempo. E colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente
perfeitamente o que Deus fez. Sabe por que o homem não consegue compreender? Porque o homem não sabe o que é compreender. Compreender não é nem aprovar e nem desaprovar. Compreender é analisar. Aquilo que eu estou falando aqui, se você já disser assim, não, você já julgou. Você tem que compreender o que eu estou falando para você analisar. Porque compreender não é nem aprovar e nem desaprovar. É por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, repetindo, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. É quando eu olho e analiso. Vamos fazer o que Paulo disse, seguindo agora o capítulo 1 do livro de Gênesis, a partir do primeiro versículo, 1 a 1, eu vou hoje até o 8, começando aqui, olha. Não precisa abrir sua Bíblia não, eu vou citar para você. A palavra diz assim, ó, Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo. No princípio criou Deus. No princípio. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou explicar. Deus não é limitado a tempo, espaço e circunstância. Ele é Deus. Ele é eterno. Tem alguns trechos de Isaac Newton, que eu sempre cito, junto eles ficam assim. Aí ele diz assim, ó, da sua real soberania sucede que o Deus verdadeiro é um ser vivo, inteligente e poderoso. E de suas outras perfeições, que ele é supremo ou absolutamente perfeito. Ele é eterno e infinito, onipresente e onisciente, ou seja, a sua duração alcança da eternidade para a eternidade, sua presença do infinito para o infinito. Ele não é eternidade ou infinidade, mas eterno e infinito. Ele não é duração ou espaço, mas dura e está presente. Ele é onipresente não só virtualmente, mas também substancialmente, pois a virtude não pode existir sem a substância. Nele, todas as coisas se contêm ou se movem. No entanto, uma não pode afetar as outras. Deus nada sofre com o movimento dos corpos. Os corpos não encontram resistência na onipresença de Deus. É admitido por todos que o Supremo Deus existe necessariamente. E pela mesma necessidade, ele existe sempre e em toda parte. Da onde ele é todo singular, todo olho, todo ouvido, todo cérebro, todo poder de percepção, para compreender e para agir, mas de maneira não humana, não corpórea, de maneira absolutamente desconhecida por nós. Uma descrição pequena sobre Deus aqui, de Isaac Newton. Agora presta atenção, o que eu quero dizer com isso? Deus é eterno, infinito. Sabe o que é a eternidade? Se você tem 1 milhão de anos na eternidade, você tira 100 anos, sabe quanto sobra? Uma eternidade. Se você tirar 500 mil anos de 1 milhão de anos da eternidade, sabe quanto sobra? Uma eternidade. Não é tempo. Não existe tempo. Mas daí então, de repente, tic-tac. Tic-tac. O primeiro milésimo de segundo. O primeiro minuto. A primeira hora. O primeiro dia. A primeira semana. O primeiro ano. A primeira década. O primeiro século. O primeiro milênio. E estamos aí no 6º milênio. A partir daquele momento, houve um tempo, começou o tic-tac, o primeiro Cronos. O Kairos pertence a Deus. Primeiro Cronos, começou ali, ó. Esse é o tempo onde as coisas foram criadas. Ele criou, no princípio, criou Deus todas as coisas. E quando Isaac Newton diz assim, de maneira não corpórea e de maneira absolutamente desconhecida por nós, é porque a eternidade de Deus, quando nós falamos de eternidade, sabe o que nós não entendemos? Porque nós somos seres criados limitados a tempo, espaço e circunstância. Somos criados no tempo. A eternidade pertence a Deus.
Mas lá em Deuteronômio 29 está escrito assim: as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem para nós e aos nossos filhos para sempre. Quais são as coisas reveladas? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Quando eu citei Romanos capítulo 1, versículo 20, eu não terminei ele. Citei só a parte que era contextualizada. Eu vou terminar ele agora. Olha o que ele diz: os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que ele fique inexcusável quando julga. Sabe o que isso quer dizer? Eu não sabia. Você não sabia? Você não viu uma árvore, uma borboleta, um pássaro? Você acha que surgiu como? Uma coisa complexa surgiu como? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só, como eu disse, não é possível provar que Deus criou o universo e todas as coisas. Mas a ciência prova que o universo e todas as coisas foram criadas. Então, se o universo e todas as coisas foram criadas, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de todas as coisas. O Salmo 104 fala um pouco de Deus e um pouco da criação. Olha o que ele diz: ó Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade, porque Deus se cobre de luz como de um vestido. Ele estende os céus como uma cortina, Ele põe nas águas os ligamentos de suas câmaras, Ele faz das nuvens o seu carro, e Ele anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e de seus ministros um fogo abrasador. Ele lançou os fundamentos da terra para que não se abale em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido. As águas estavam acima dos montes, mas a tua repreensão fugiram. Correram por sobre os montes, desceram aos vales até o lugar que para elas fundastes. Limites lhe traçastes que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Ele faz rebentar nascente nos vales. As suas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde suas câmaras. A terra farta-se com o fruto de suas obras. Faz crescer a erva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, o pão que fortalece o seu coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que Ele plantou. Ali as aves se aninham, a cegonha faz sua casa no cipreste. Os altos montes pertencem às cabras selvagens. As rochas é um refúgio para os coelhos. A lua demarca as estações e o sol conhece o seu ocaso. Traz a escuridão e faz noite. E todos os animais da selva vagueiam. Os leõezinhos rugem pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita nos seus convites. Então sai o homem para a sua vida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Cheia está a terra das tuas riquezas. Há um mar vasto e espaçoso, aonde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o monstro marinho que formastes para brincar com ele. Todos esperam de ti que eles dê seu sustento em tempo oportuno. Quando abre a sua mão, enchem-se de bens. Quando esconde o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhe estilas a respiração, morrem e voltam para o pó. Quando envia o teu Espírito, são criados e renova a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em todas as suas obras. Olhando Ele para a terra, ela treme. Tocando Ele nos montes, logo fumegam. Cantarei por isso ao Senhor enquanto eu existir. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. A minha meditação lhe seja agradável enquanto me alegro no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Mas eu e você, todos nós, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. A sua criação tem que ser louvada. Olha só, dando seguimento aqui no versículo. A terra era sem forma e vazia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra
era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso significa que a Terra e o universo nesse estágio era inóspito, inabitável. Aí, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo é água. Para quem não sabe, algumas partes do oceano têm 11 quilômetros de profundidade, aproximadamente. Então, você sabe, é um abismo mesmo. Havia trevas sobre a face do abismo, porque tudo era trevas, certo? Não se via nada, uma escuridão total. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava preparando, agitando, como que preparando para a criação. O Espírito de Deus, para quem não se lembra do que eu acabei de citar agora há pouco no Salmo 104, a partir do versículo 24, diz assim, ó Senhor, quão variadas são as suas obras, cheia está a terra das suas riquezas, o mar vasto e espaçoso, aonde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Por ali passam os navios e o monstro marinho que formastes para brincar com ele. Todos esperam de ti que lhes dê seu sustento em tempo oportuno. Quando abre a sua mão, enchem-se de bens. Quando esconde o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhes tira da respiração, morrem e voltam para o pó. Quando envia o teu Espírito, são criados e renova a face da terra. Então o Espírito de Deus já estava preparando ali a criação no planeta Terra. E disse Deus: haja luz. Haja. A palavra aqui, haja, significa que do nada Deus faz surgir aquilo que Ele determinou. Nós criamos a partir de algo já existente. Nós fazemos usando matéria-prima de coisas que já existem. Deus cria a partir do nada aquilo que Ele quer. Nós criamos e aquilo que nós criamos se desenvolve, porque nós vamos melhorando. Por exemplo, Thomas Edison construiu a lâmpada. Nós sabemos, todo mundo sabe, 1000 tentativas de se fazer uma lâmpada. Quando conseguiu fazer, ele fez, mas teve os aprimoramentos, foi as melhorias, foi melhorando. Deus não. Deus faz completo e acabado, perfeito. A ciência prova que o universo vem de níveis organizados para níveis desorganizados cada vez mais. Está perfeito, porque quando o pecado, perfeito quando Deus fez, e quando o pecado entrou no mundo, desarrumou o sistema, e tudo veio sendo desarrumado até agora. O homem faz uma coisa, ele tem que melhorar. Deus faz uma coisa perfeita, o pecado entrou, então veio desarrumando o sistema. Então Deus disse: haja luz. Que luz? Porque nós não lemos aqui sobre a criação do sol e da lua ainda. Só lá no versículo 14. Nós estamos aqui ainda no 6. Pulando para o 7 e para o 8. Que luz? Luz estando ele ali. Olha só. João 1,5. Deus é luz e não há nele trevas. Ele era a luz naquele momento. Se você disser, mas isso foi só uma expressão de João, porque ele está dizendo ali que Deus é luz, porque ele não se mistura com o pecado, ele é santo, não é isso que quer dizer. Então vamos para Apocalipse, só para finalizar aqui, 22,5. Ali aonde? Novo céu e nova terra. Não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina. E reinarão para todo sempre. A luz de Deus se fez luz. E aí, dando seguimento, lá em Gênesis 1,5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. Versículo de número 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão
e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde de manhã, o dia segundo. Expansão. Em algumas traduções é firmamento. Deus fez uma separação e criou uma atmosfera para o planeta. E Ele separou as águas. Água na atmosfera e água no planeta. A atmosfera do planeta são 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A troposfera é essa que fica nas nuvens. A estratosfera, quando passam os aviões por cima das nuvens, não tem tempestade, eles conseguem passar por cima. Essas camadas, essas 5 camadas juntas, elas têm uma extensão de aproximadamente 1000 quilômetros. Protege a Terra de meteoros. Então, olha só aqui, ó. Deus dividiu as águas em 2 partes. Uma permaneceu líquida e a outra, que é a porção gasosa do planeta. A líquida ficou sobre o planeta. Depois nós vamos falar da separação da terra e da água. A líquida ficou sobre o planeta e a gasosa agora faz parte da atmosfera. Formam as nuvens. Está aqui também, por aqui, ó, em menos quantidade, mas faz. Se você pegar uma tampa mais fria do que o ambiente que está aqui e fizer assim com ela, você vai perceber que ela vai encher de água. Porque tem água aqui. Em uma determinada época do ano tem menos, em uma determinada época do ano tem mais. Isso vai variar de acordo com a umidade do ar. Tá certo? Deus dividiu as águas em 2 partes. E eu vou encerrar, porque já são 9 horas. Uma que permaneceu líquida e a outra que é a porção gasosa do planeta. Quero repetir para vocês aqui para encerrar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. Deus fez tudo apropriado e a seu tempo. E colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe por quê? Porque o homem não sabe o que é compreender. Se ele soubesse, ele analisaria as coisas. E analisando as coisas, ele ia ver o quão grande é Deus que criou todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. No próximo culto que eu estiver aqui falando sobre o mesmo assunto, nós vamos continuar a partir do versículo de número 9. Que Deus abençoe a todos.